Os jovens daquele tempo tinham cabelo, porque hoje a maioria quase não tem, né, do nosso tempo. E a gente participava muito nos domingos à tarde, na salinha da Jussa, onde tinha a sala de ping-pong, tinha o punho bom no pátio da igreja, e era brincadeira em cima de brincadeira. E também era muita união, muito divertidos, muitos encontros nas casas dos jussistas, muitas boas amizades, muitas alegrias e muitos namoros também, como o nosso, que nos conhecemos, noivamos, casamos através da Jusce. Dificuldade que nós tínhamos naquele tempo era que nem todos tinham carro, a gente andava muito a pé, né? Todos. E as doações que a gente sempre estava atrás ali correndo, mas superamos essa parte e estamos aqui até hoje. E com zero tecnologia, livro de cantos impressos em mimeógrafos, músicas que se usavam nos eventos, nos encontros em fita cassete, com tudo muito marcadinho, muito certinho, mas com o pouco recurso tecnológico da época se fazia da melhor forma possível, com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho. A parte que me marcou bastante na Jusce eram os shows que a gente fazia, né? Improvisava nossa banda com caixa de som, cada um levava sua caixa, né? E ali a gente fazia o nosso show. E também a encenação da Jusce, né? Que nos marcou muito, a Paixão de Cristo. Foi uma das fases da Jusce que mais marcou para mim. E outra coisa bem marcante também era o que nós fazíamos após o encontro de sábado à noite. As reuniões na nossa casa eram muito comuns, porque nós já éramos casados e ainda participávamos da Jusce. E aí era comum ir para a nossa casa e lá a gente fazia quentão, fazia pipoca, fazia pinhão e ficava até tarde da noite conversando, jogando e fazendo bagunça. Um dos momentos engraçados que eu presenciei na Jusce foi num momento que estava tomando banho e sobrecarregou a energia, né, do centro comunitário e deu um curto-circuito, ficou todo mundo no escuro. Todo mundo corria para um lado e para o outro dentro do salão, não sabia o que estava acontecendo. Foi muito engraçado isso. E outro fato também foi que nós precisamos mudar de cidade, saímos de Curitibanos para Itajaí e uma das coisas que nós sentimos bastante foi esse rompimento com a Jusce, esse afastamento, e nos deixou bastante saudade. Mas mesmo morando em Itajaí, alguns meses depois nos convidaram para participar de um encontro. Foi um momento bem marcante, muito feliz para nós participar desse encontro. E também tivemos a alegria de ter as nossas duas filhas e o nosso genro, que também são justiças, que também tiveram a graça de participar desse encontro, que é maravilhoso e que nós temos muito amor e muito carinho por este grupo. Uma das coisas que marcou para mim na Jusce era aquelas brincadeiras do domingo à tarde, no punho-bol, ali no pátio da igreja, nosso tênis de mesa, né? Isso deixou muita saudade e ficou muito gravado no meu coração tudo isso. E me marcou muito também aquele determinado local onde durante os encontros nós nos reunimos para fazer muita meditação e muita oração. As pessoas para mim foram referência na Jusce, mas uma delas tenho certeza que não só para mim é uma referência, mas para a maioria dos jussistas, é o Ricardo Stanguelin, que mesmo distante sempre está ajudando a Jusce, apoiando quando a Jusce precisa. Para mim é um excelente jovem até hoje e um excelente pai também. Difícil escolher alguém para citar como referência, mas uma família que marca muito para nós é a família Schaeffer, da Cirlei e do Rubens, onde o casal participa, onde são nossos compadres, onde nós somos padrinhos da Rafaela, o Rubens é padrinho do Bipe, a Rafaela foi madrinha da Heloísa. Então é uma família que nós temos uma relação muito forte ainda, muito presente, uma amizade de mais de 30 anos e que para nós falar em família Schaeffer e falar em Jusce é uma coisa só, eles se fundem. A Jusce para mim é paz, amor, alegria, é tudo de bom. Pelo tempo que eu participei da Jusce, trabalhando nos encontros como a animação, violão, as músicas a gente cantava, era muito bom, era tudo mais perfeito, tentávamos fazer o melhor possível para aqueles jovens que vinham buscar o caminho de Deus com a gente. É inconfundível, né? E também é paz, é jovem, é vida, é alegria. Porque em muitos momentos alegres, felizes, divertidos e de muita bagunça e de muita risada, mas também de muita reflexão, de muito aprendizado, nós tivemos lá dentro. Muito do que somos, muito da família que conseguimos construir, tivemos aprendizados dentro da Jusce, de todos os momentos que participamos, de palestras, de encontros, de reflexões. Então ela nos trouxe uma base para a família que constituímos hoje. Eu vejo a Jusce daqui a 50 anos continuando firme, comemorando os seus 100 anos,
com a participação de netos, bisnetos e continuidade dessas pessoas que tanto amam a Jusce, mas com tantas mudanças no mundo sem que ela não perca a essência. Porque do período que nós conhecemos até hoje, do que nós ainda conseguimos acompanhar, sabemos que muita coisa mudou, mas a essência permanece. Paz e bem. Queridos jovens da Jusce, curitibanos, paz e bem, que alegria participar deste encontro fantástico, deste encontro histórico, 50 anos da Jusce. E eu cheguei na Jusce quando ela começou, né? Então, eu lembro que nós éramos jovens que faziam um encontro de jovens em Lages e nos chamávamos jovens encontristas. E aí, na busca do nome, nasceu o nome de Jusce. E depois, então, com o Frei Árido, que veio de Lages, com um grupo de jovens, veio fazer a primeira jornada de jovens, primeira jornada. E a jornada era diferente do encontro de jovens que nós havíamos feito na diocese, porque ela começava no sábado após o almoço, para facilitar para os jovens que trabalhavam. E desde o começo da primeira jornada, ela tinha essa conotação franciscana, da espiritualidade franciscana, já encenando um pouco a vida de São Francisco, para a gente conhecer a vida de São Francisco também. Também com encenações de passagens do Evangelho. E após, então, essa primeira jornada, nós, vamos assim, nos fortalecemos com aqueles que já haviam feito encontro, com os que haviam feito a primeira jornada, e passamos, então, a fazer os encontros de jovens. Aí já era o encontro que começava na sexta-feira à noite, já era mais comprido o encontro. Os primeiros encontros fazíamos no Colégio Santa Terezinha, e aí a irmã Anete está desde o começo da Jusce, e aí no Colégio Santa Terezinha, em salas de aula, que rapidamente, sexta tardinha, eram transformados em sala de palestras, em dormitório masculino, dormitório feminino, e assim por diante. Então era o colégio todo que era modificado no final de semana para o encontro de jovens. Assim começou a Jusce em Curitibanos, 1972, então este ano aí os 50 anos. Eu penso que o primeiro encontro de Lages eu fiz já em 71 para 72. E assim eu fui até 74, participando de todos os encontros. Se não me engano, assim, já na coordenação, já da primeira coordenação do encontro, eu acho que já fui eu que coordenei o primeiro encontro, né? Mas não tenho bem certeza, assim, e também isso não vem ao caso, porque éramos uma equipe mesmo, né? Os primeiros encontros de jovens, assim, que nós fazíamos ainda era no tempo do Frei Almir, as reuniões. As reuniões eram sempre na sala embaixo da secretaria. Uma sala debaixo da casa paroquial, na parte de baixo, né? E embaixo da secretaria. E ali nós nos encontrávamos sempre. Isso não existia ainda o centro comunitário, isso depois foi o Frei Eliseu que construiu, né? Logo em seguida, acho que o Frei Almir foi embora, depois ele sofreu um acidente de carro, faleceu, e aí com o Frei Romô já presente nos primeiros encontros. Então, os primeiros encontros da Jusce, como temos os encontros de hoje, foram assim com a orientação da irmã Anete e do Frei Valmor Catoni. Também ajudava, as outras irmãs também ajudavam um pouco, a irmã Nair, eu lembro que ajudava a gente nos encontros também, mais algumas outras irmãs. Mas a irmã Anete em si, que era a nossa assistente espiritual mesmo. E o Frei Valmor sempre que pudesse, lógico, né? E atuávamos assim aos fins de semana, depois da reunião, no sábado, a gente tinha reunião, primeiramente era antes da missa, depois passou a ser depois da missa, com o grupo que foi aumentando. E dificuldades tivemos também sempre, sem dúvida nenhuma, como todo grupo de jovem, né? Mas eu penso assim que
o grupo foi se firmando em cima de uma mística, de uma espiritualidade muito forte evangélica, né, do Evangelho. Então, assim, uma das coisas que me marcou muito na JUSC foram as encenações do Evangelho que sempre foram feitas nas missas e no encontro também. Então, algumas encenações clássicas, né? Filho pródigo, mulher adúltera, parábola dos talentos, foram sempre encenações assim, a vocação ao jovem rico, né, que procura Jesus, depois se entristece porque Jesus o convida a deixar tudo para segui-lo. Então eram sempre evangelhos muito bonitos, muito fortes, né, e que se prestavam muito para a encenação. E a partir desses evangelhos, a partir do encontro mesmo, né, dessa tomada de consciência consigo mesmo, desse encontro pessoal com Cristo e consigo mesmo, acontecia sempre essa grande maravilha que era a conversão dos jovens, né? Quantos deixaram muitas vezes uma vida assim muito sem sentido, às vezes sem sentido nenhum, às vezes até já com alguma experiência em drogas. Então assim, o forte sempre dos encontros, né, da JUSC, foi essa possibilidade do jovem encontrar-se consigo mesmo, encontrar-se com a pessoa de Jesus e viver a prática do Evangelho na igreja. Então, assumindo as pastorais, os trabalhos na igreja, né? E aí campanhas, né? Todos isso. Dos momentos marcantes, assim, sempre para mim, que eu participava e que eram muito marcantes, era o próprio encontro, mas também os acampamentos, né? Que nós fazíamos os acampamentos e era tão bacana, com muitas atividades, com celebração ao ar livre, debaixo das árvores, nos sítios, nas fazendas, onde era sempre o ponto alto de cada ano, assim, o acampamento que fazíamos também. Uma coisa assim que me marcou muito e até com uma certa tristeza foi a morte da irmã Anete, que realmente assim eu senti bastante, porque nós éramos muito amigos. E a irmã Anete teve uma participação muito especial na minha vida, porque eu, como jovem, eu conversava muito com ela a respeito de vocação, inclusive ser franciscano ou não ser franciscano. Então, devo muito à irmã Anete nesse sentido também. Depois o Frei Valmor, lógico, sem dúvida nenhuma. O que assim sempre me marcava muito na JUSC eram as serenatas que fazíamos e que recebíamos também. Isso era uma forma de manter a gente sempre animado, entusiasmado, esse retorno também afetivo, carinhoso, de muita amizade, né? A JUSC para mim significa o amadurecimento vocacional, porque eu desde criança eu queria ser padre, na verdade, né? Eu lembro que brincava com meu irmão, a Solange, com a minha irmã Solange, com meu irmão Jorge, de rezar missa, e eu sempre era o padre, eu amassava o miolo de pão, fazia as hóstias, fazíamos enterro de passarinho, quando o passarinho morria, e assim por diante, né? Sempre quis ser padre. Mas, no entanto, eu só fui para o seminário depois que fiz a faculdade de matemática em Florianópolis. Mas lá em Florianópolis também me envolvi no movimento de Emaús, participei muito do encontro de Emaús e também vinha constantemente a Curitibanos. Quando em 77, realmente, então, tomei a decisão de ser frade, ser franciscano. E aí larguei tudo mesmo e fui para o seminário pela primeira vez em 77. Nunca vou esquecer quando recebi o hábito franciscano em 78, em janeiro, e um ônibus de curitibanos aí com os jovens, a irmã Anete e os jovens todos da JUSC, muitos existem ainda hoje, lembro disso, né? Foram na minha vestição, que a gente chama, quando eu recebi o hábito franciscano, me tornei frade. Depois, toda a atuação da JUSC também, por ocasião da minha ordenação sacerdotal, e aí um ônibus de Petrópolis, de grupo de jovens de Petrópolis, onde atuei como frade estudante, um ônibus do grupo de jovens de Florianópolis, e esses jovens todos já foram acomodados, todos ali no centro comunitário, então foi um momento forte também na minha vida e muito ligada à JUSC.
Mas a importância mesmo da Jusce na minha vida foi exatamente a decisão de ser frade, de ser padre, de ser franciscano. E isso amadureceu realmente porque onde eu mais gastava minha energia, minha força, onde me dava mais alegria de participar, era dos encontros da Jusce. Então, onde está teu tesouro, está teu coração, e ali eu investi realmente nisso. Muito feliz por isso, né? E no ano que vem já vai fazer 40 anos que eu fui ordenado sacerdote. Portanto, a Jusce veio bem antes de eu ser frade, ainda como jovem aí em Curitibanos. E eu penso que o futuro da Jusce é garantido, porque, na verdade, é uma obra de Deus, né? Na Jusce, os jovens se encontram com Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, e essa condução na espiritualidade franciscana é que garante a continuidade. Então, parabéns a Jusce por todos esses 50 anos, os que são hoje Jusce. No meu tempo éramos mais velhos de idade quando entrávamos para a Jusce, hoje cada vez mais jovens, mais novos, e por isso com mais até garra, entusiasmo, alegria, né? Então, parabéns, juscistas, parabéns a todos que sempre se envolveram, ajudaram aos casais, aqueles que nos davam todo o apoio para que acontecesse os encontros, né? Os frades, as irmãs do Colégio Santa Teresinha, o pessoal da Lareira, né? Também fundada pelo Frei Águido, assim como ele fundou a Jornada Franciscana. E parabéns a todos vocês, que Deus os abençoe. E eu termino dando a bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, feliz jubileu.